Demônio. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. A gente está começando o segundo Boteco Psi. Estamos aqui, eu, o Lucas, o Olívio e a Luísa. Estamos pertinho um do outro porque a gente se testou antes, tá? A gente não está sendo irresponsável, a gente se testou para o Covid, a gente tem tomado as precauções todas relacionadas a isso, a gente já convive, tá? Então não é um ato irresponsável, estamos aqui juntos nesse processo, né, de pandemia, tomando todos os cuidados possíveis para contribuir com vocês. O Boteco Psi é um projeto nosso que começou, né, entre alguns professores no ano passado. A gente fez num bar, né, presencialmente, com todo mundo junto com a gente, mas em razão da pandemia a gente preferiu fazer virtualmente esse ano, né, para fechar esse ano, para não correr nenhum risco, para não correr nenhum tipo de... não criar nenhuma aglomeração, né? Então nós estamos virtualmente com vocês dessa vez, esperamos que o ano que vem a gente possa fazer outros, inclusive fica a critério de vocês que estão assistindo aí, se vocês acham que a gente deve fazer um Boteco Psi por ano ou um Boteco Psi por mês, né? Se vocês quiserem que seja mais de um, deem as suas opiniões aí. A gente está ao vivo pelo Instagram e a gente está ao vivo também pelo Facebook, então sejam bem-vindos vocês também que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelas páginas minha, né, do psicólogo Bruno, pela página do Dr. SUS, pela página do PensoCast e também pela página do Pense Desgraça, que também está participando com a gente hoje nessa transmissão. Eu já falei demais, vou deixar os colegas falarem um pouquinho. Então, gente, boa noite. Meu nome é Luísa Ninon, eu sou médica psiquiatra, sou amiga do Bruno. A gente se conheceu no mestrado e através do Bruno conheci o Lucas e o Olívio, que daqui a pouco vão se apresentar melhor. Então, gente, assim, o que eu gostaria de falar? Sobre o tema. Primeira coisa, a música do Olívio não tá boa, né? A gente podia baixar o volume porque tá muito alta. Aqui, ó, peraí. Isso aqui é seu celular, Olívio? É pra ser. Tá, beleza. Gente, então a princípio o nosso tema seria algo sobre encerramento de ciclos, sobre novos começos, enfim. Mas na verdade esse tema é muito porque a gente não sabe sobre o que falar. Por que a gente não sabe sobre o que falar? Isso é algo a se falar já, né? Eu sei que vocês concordam, apesar de ter uma briga aqui psicanalítica versus behaviorista, mas ok. E por que a gente não sabe sobre o que falar? Porque 2020 é um ano estranho, né? Então parece que tá tudo batido, parece que tá tudo blasé, parece que tudo é mais do mesmo, mas ao mesmo tempo não. Parece que a gente tá num lugar, mas ao mesmo tempo não lugar. Aí eu vou dar a palavra pro psicanalista, depois o behaviorista bate um pouco. Então parece que tudo assim é importante, ao mesmo tempo não. Isso é muito louco, né? E falar sobre isso eu acho que já é um assunto extremamente relevante. Então a gente, na verdade, vai fazer algo talvez mais dinâmico, algo talvez relacionado a um bate-papo, algo talvez relacionado a uma troca de ideias, e aí chegaremos a algumas conclusões ou não, porque não é esse o objetivo. Talvez. Esse é o Olívio. Esse é o Olívio. Eu sou psicólogo, psicoterapeuta, e queria agradecer o convite do Bruno e do Lucas, que são meus amigos há muitos e muitos anos, e estar aqui hoje falando de um assunto, trazendo, né, assuntos relevantes, mas de uma maneira... Assuntos, de alguma maneira vai ter assuntos. Isso é um assunto. E estar perto de vocês, né, numa época tão difícil, num ano complicado, atípico, um prazer para mim. E, enfim, realmente essa ideia que a Luísa falou, né, de não lugar, né, a gente passou por uma questão de algo tão sério, mas ao mesmo tempo tão negado, né, e isso acaba acarretando uma série de confusões, né, de conflitos internos e também nas relações interpessoais, né? Então espero que daqui a pouco a gente possa aprofundar um pouco mais nisso, mas de uma maneira mais agradável possível. E aí eu passo a palavra
para o meu amigo Lucas. Valeu, Olívio. Então, eu sou o Lucas, sou psicólogo, né, psicoterapeuta, professor também na faculdade de Anhanguera e amigo dessa galera aqui que é demais, amigo há muito tempo já, né, e estive na primeira edição, né, eu e o Bruno, e é uma satisfação estar novamente na edição desse projeto que é tão legal, e se a gente conseguir fazer mais vezes vai ser mais interessante ainda. Colocamos um tema aí sobre fechamento de ciclo, início de uma nova fase. A gente pode falar um pouquinho disso, mas nós podemos ficar abertos também a perguntas, sugestões. Então quem estiver assistindo aí ao vivo pode mandar, comenta sobre tal coisa e tal que a gente vai falar, né? Então a gente vai começar aí falando um pouquinho dessas questões de como fechar etapas ou não, né? O que esse período de pandemia nos trouxe, o que é uma expectativa nesse momento, né? O mês de dezembro, que normalmente a gente chega nesse mês de dezembro, essa palavra dezembro, ela já é estabelecida como um momento para a gente pensar no próximo ano, e a gente cria expectativas, e às vezes são expectativas que não serão cumpridas, assim como várias não foram anteriormente, né? Então a gente pode falar um pouquinho disso daí também. E fica aí, galera, participem, porque isso aqui não é nada formal, né? Então nós estamos aqui para falar de diversos temas envolvendo psicologia, né? Psiquiatria, né? Que são 3 psicólogos e uma psiquiatra aqui. E é isso aí, vai ser bem legal. Pegue sua bebida, Por favor. Ser cerveja, pode ser água, pode ser refrigerante, pode ser suco. Pode ser o que você quiser. Vem compartilhar com a gente, vem cestar com a gente, né? Já que não é legal sair de casa no meio dessa pandemia, vamos curtir junto aqui. Nosso objetivo, assim como o primeiro boteco, é conversar de uma maneira mais de bate-papo mesmo, mais informal. A gente está aqui bem mais num clima de boteco mesmo, né? E a gente vai trazer algumas discussões, né? Aproveitando aqui o álcool e o estímulo do álcool, o estímulo da água, talvez. Da água, para que a gente possa também contribuir com vocês, né? Então, como a Luísa falou de começar falando de um determinado assunto, vou deixar eles começarem, depois eu falo de outras coisas. Vai. Eu pensei numa coisa aqui, se tem pandemia, existe procrastinação? Piora, né? Não é que exista, existe ao cubo. Existe ao cubo. Quem não procrastinou mais esse ano? Porque assim, no fundo, quanto mais... Assim, agora vamos usar a palavra behaviorista, por favor, lugar de fala, né? Porque quanto mais organizados estamos em nossas rotinas, tendemos a realizar nossas atividades de uma maneira mais exitosa. E nessa pandemia, o mote da pandemia foi desorganização, readaptação, ressignificação. Então, assim, foi tudo uma grande confusão. Então, muito provavelmente e praticamente, empiricamente falando, a procrastinação foi uma questão. Mas eu acho que isso é lugar de fala do Lucas, não do seu. Olha só, nós temos aqui uma fiscal epistemológica, gente. Que beleza! É claro, é óbvio. O lugar de fala só fica por conta do neopositivismo. Então, seja menos, Olívio, seja menos. Essa é a sua frase do dia, agora é o lugar do Lucas. Bem, eu penso assim, que normalmente as expectativas que a gente cria em um ano, muitas das vezes elas não correspondem com a nossa vida, não correspondem com o que está acontecendo na nossa realidade. Então, vira-se o ano, a gente cria expectativas como emagrecer, né? Começar um curso novo, terminar tal coisa, só que falas, né? Palavras ao vento. Então, muitas vezes a gente esquece que tudo aquilo que está acontecendo com a gente é fruto da nossa história de vida, né? Do que nós estamos passando. E às vezes falar que vai ter mudanças não é suficiente para que elas aconteçam, né? E às vezes nós temos um costume de
criar expectativas que vão além do que às vezes são necessárias, né? Muito por cobranças sociais, por exemplo, né? Então, você tem que ter um padrão de corpo de tal jeito. Aí você vira o ano, esse ano eu vou emagrecer 15 quilos pro carnaval, né? E acaba que você não consegue, porque é fruto de todo um conjunto de coisas, né? Não, alimentação, né? Questões psicológicas, atividade física, por que você já come demais, né? Então não é uma coisa tão simples. E quando chega a pandemia, todos esses projetos que a gente tem, que a gente pensa em fazer, todas as nossas atividades acabam sendo, às vezes, até mais difíceis de serem executadas, né? Então, você tem um ritmo, uma rotina que é estabelecida, aí vem o lockdown, aí vem mudando tudo isso, você, né? Já tem todo o sofrimento, tudo que você está passando, e você tem que cumprir, às vezes, normas, exigências que já são difíceis de serem cumpridas fora de pandemia, né? Então acaba ficando mais difícil. Eu mesmo sou um procrastinador, né? Excelente, né? O que eu puder jogar para frente, eu acabo jogando. Achei justa essa colocação. E eu queria, porque eu não vou passar a palavra pro Olívio nem pro Bruno, porque o lugar de fala é algo a ser respeitado, eu sou a única mulher aqui. Então, né, respeitem meu lugar de fala, tá tudo certo. Então, assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês três, inclusive para mim mesma, de qual foi sua maior humilhação de 2019? Não, 2019 não foi um ano humilhante. Um ano humilhante foi 2020. Então, qual foi a sua maior humilhação de 2020? Eu vou começar com autorrelato. Por que eu vou começar com autorrelato? Para dar inspiração para vocês. Qual foi a minha maior humilhação de 2020? Quando começa a pandemia, obviamente que eu comecei a comer mais. Não só eu, como muita gente. Ok, tudo certo, em casa, todo mundo comendo mais, não tinha mais nada para fazer, estava tudo certo. Chegou agora, vários meses depois, 9 meses depois, eu fui chamada num concurso que eu tinha prestado em 2016. Mas essa não é a parte humilhante, essa é a parte de os humilhados serão louvados, exaltados. Essa foi a parte da exaltação, mas aí vem a parte da humilhação. E aí eu tinha que fazer 1.300 exames, ok, para dar entrada, né, no processo de assumir o concurso, beleza. E aí eu tinha que colher um preventivo, que já é algo muito humilhante, pensando que eu sou uma psiquiatra assumindo um concurso. Fui na ginecologista para colher o preventivo. Chegando lá, ela falou assim: Luísa, vamos nos pesar. Nos pesar não, vamos te pesar. E aí eu olhei e falei: por que você vai me pesar se eu vim aqui só para colher um preventivo? Ela: porque eu sou médica, porque isso aqui é uma consulta que não é focada em uma coisa só, porque eu tenho que olhar a sua saúde como um todo. Achei muito sensato da parte dela, pero humilhante. Quando eu subo na balança dela, coisa que eu não fazia, tipo, há 8 meses, eu descubro que eu engordei 10 quilos. E aí, isso me choca. E aí eu me senti gravemente humilhada. Isso foi o meu momento humilhante de 2020. Porque eu tava sentindo, engordei, uns 3 quilos, talvez, mais 10. Naquele momento, eu acho que foi a minha maior humilhação de 2020, ter descoberto que eu engordei 10 quilos na pandemia, achando que eu tinha engordado 3. E aí a gente vai para os autos relatos, é assim que se fala, né? Sobre as humilhações de 2020, para que a gente possa falar sobre ciclos, porque ciclos envolvem humilhações e exaltações. Bruno, você. Eu esperava alguma coisa mais pesada, só engordei 10 quilos, isso pra mim é rotina. Eu sou mulher, querido, eu sou mulher. Isso pra mim é rotina. Acontece todo ano. Não. Engordar 10 quilos pra mim é muita coisa. Não, eu não tive assim um momento, mas pra gente que é professor, né, esse momento de pandemia foi bem terrível, porque a gente começou a perceber o quanto a gente é limitado em alguns assuntos, né? O quanto a gente ainda precisa aprender a mexer em muita coisa. E várias vezes a gente está ali, né, naquela reunião online, a gente não sabe, não tem certeza se o microfone está desligado ou ligado, né? Então, assim, tenho colegas muito bons que nunca
me humilharam a ponto de falar, eu escutei aí, né, o barulho, mas só quem estava no meio de uma reunião e soltou um peido com o microfone ligado sabe o quanto isso é ruim, né? E aí, assim, ainda bem que as pessoas que trabalham comigo todas foram muito gentis, né? Todo mundo fingiu que não escutou, né? Então a gente pensa que desligou o microfone e você vai dar aquela aliviada, que você não faz isso no ambiente de trabalho normal, né? Mas você está ali no seu quarto com a câmera ligada, então foda-se, né? E aí quando a gente vai ver, todo mundo escutou também, mas acho que não teve nada assim tão... Acho que o máximo que eu fiz foi isso, foi ter peidado no meio de uma reunião online. Não, mas peidar no meio de uma reunião online do trabalho é um momento humilhante de 2020, está entre os top 5 de humilhantes de 2020. Mas pelo menos o pessoal fingiu que não ouviu, né? Então isso já foi... Espero que ninguém volte agora nos vídeos gravados da reunião para escutar de novo e colocar na internet. Mas foi isso. E aí, amigo? Faltam vocês dois. Nossos héteros top. Né? Esse é um momento humilhante do Se agora estão passando por um momento desse, ao vivo, né? Assim, eu entendo sobre essa questão que a Luísa está falando, né, de humilhação, mas eu penso muito numa ideia de readequação, né, em algo que, por exemplo, nós acostumados a dar aula presencial, né, e ter toda essa mudança. O Bruno teve todo um cuidado aqui hoje para estar fazendo essa live, né? Teve um lance de uns pedidos que chegaram dos equipamentos eletrônicos, né? Então ele teve todo o cuidado para passar esse momento aqui com a melhor qualidade possível de imagem e som, e isso foi muito bacana. Então eu penso que sobre essa questão de humilhação, ela tem muito a ver com um momento de readequação, né? Que a gente precisou se reinventar nesse ano, então exigiu muito de nós para que nós pudéssemos dançar conforme a música, e isso realmente é muito difícil. Quando eu estava falando da procrastinação, eu entendo também que houve uma intensificação, né, na própria cobrança que a gente faz, né, dos objetivos, né? O Lucas menciona que a gente sempre faz planos, né, e isso é importante, e acaba se intensificando, porque diante de tanta impossibilidade real, né, de impedimentos reais, a gente acabou não podendo concretizar esse ano, e muita coisa ficou para frente, né, para o ano que vem, e talvez as pessoas tendem a cobrar com juros, né, para o ano que vem. Não, mas tá, qual foi o seu maior momento humilhante de 2020? Todo mundo... Quem dá assim, por essas coisas que eu tô falando, eu acho que, assim, passar vergonha não é se sentir humilhado, né? Não, tô falando disso, tô falando. Mas eu não me senti assim esse ano. Não. Mas a gente passa por vergonhas, né, rotineiramente, e aprende com esses erros, principalmente no ano onde a gente precisa se readequar em diversas formas, né? Talvez para mim foi, como eu sou mestrando, né, estou concluindo, os prazos lá na universidade que eu estudo, né, foram prorrogados, né, talvez tenha relação a esses aspectos, né, de não ter concluído, mas isso tudo tem a ver com força maior, né, dificuldades de coleta de dados, né, tudo isso. Eu ligo muito sem graça. Agora você, o Lucas. Bom, eu acho que ser professor já é um momento humilhante de 2020. É disso que eu tô falando. E você não capei. É disso que eu tô falando. De senso de humor. Mas eu não sei em qual momento que você foi. Ele tá bem. Não, o Olívio não tem senso de humor, é diferente. Agora vai, Lucas. Bom, eu acredito, eu sou um analfabeto eletrônico. Aí então, é assim, um momento humilhante de 2020. Para mim, a adaptação a esse modelo remoto de ensino, né, foi uma grande dificuldade. Então, por exemplo, eu não consegui nem, até conversei com o Bruno, conversando com o Bruno mais cedo, né, tem uma sala estruturada, eu estou tentando estruturar a minha, mas a minha sala é uma bagunça, então às vezes
joga as coisas pro lado e coloca a câmera pra pegar só a parede. Às vezes Isso é um momento humilhante de 2020, porque 2020 teve vários momentos. Não sei, sabe? Isso me parece uma coisa meio pequena burguesa. Engordei, humilhada. Talvez se você tivesse necessidade de um auxílio emergencial e não saber mexer com aquele aplicativo, né? E ter que passar por longas filas, né? Da Caixa Econômica, igual muitas pessoas, né? Baixo corte de salário e tudo, né? Humilhação em relação a ter que pedir, talvez. Então, isso seja mais real, né? Mas eu acho que o sentimento é verdadeiro, independente da humilhação. O Olívio é muito escorpiano, falando disso. Porque ele baixa, ele vai trazer signo numa live. Claro! Eu não sei se a posição dos astros pode interferir na minha personalidade, né? Estou falando como algo simbólico, você que é psicanalista vai entender. Ou sim, não, mas entendo, mas de que maneira, né? Então, voltando para essa parte simbólica. Porque assim, eu tô falando de humilhações no sentido do bom humor. O Olívio, ele leva as coisas no sentido literal. Você não acha que isso é um traço autístico? Não. Vamos discutir isso. Nossa, de maneira alguma, ué. Eu acho que talvez a gente ficar patologizando os comportamentos, aí sim, né? A gente entende que aqui tem uma psiquiatra que está preocupada com o diagnóstico categórico, né, gente? Mas... Mentira, eu não sou assim, mas você acabou de ser, você pode parar. Eu tô te zoando, Olívio. Gente, vamos voltar aqui. Mas a questão do fechamento do ano e tal é interessante. Alguém comentou aí, eu vi falando do... Gente, o Bruno tá bebendo, alguém comentou. Luísa sendo humilhada pelo Bruno. É isso. O que acontece? A gente tem alguém falou até negócio de coach quântico aí, a fissura de coach quântico por mecânica quântica, né? Acho que é porque ninguém entende, então ele pode falar a abobrinha que ele quiser e ninguém vai saber que ele está falando abobrinha, né? Por isso que eles gostam de usar a mecânica quântica como desculpa para isso. Mas essa questão do ano, né, o Lucas falou a questão da procrastinação, é interessante porque a gente sempre inicia um ano, né, com muitas metas e tudo, e a maioria desses coaches, né, desse pessoal motivacional inclusive, eles trazem para a gente uma expectativa que vai além das nossas capacidades, né, e aí a gente tem que resgatar inclusive o conceito de alta eficácia lá do Bandura e tal, porque é a questão de entender até onde eu posso ir de verdade, né? Por quê? Porque a gente se frustra justamente porque a gente planeja algo que a gente sabe que a gente não vai alcançar, né? Então, vou perder 20 quilos pro carnaval, igual acho que o Lucas falou. Eu citei. É impossível, né? A menos que você comece a usar crack agora até o carnaval, você não vai perder 20 quilos assim do dia para a noite. Mas o crack talvez seja uma mentira, gente, mentira. Então o que acontece? A gente acaba tendo uma... Não usem crack. Não usem crack, não é isso. A gente acaba tendo uma expectativa exagerada que vai gerar uma frustração porque no fundo a gente já sabe que a gente não é capaz de alcançar aquilo. Mesmo assim a gente idealiza e a gente tem pessoas estimulando a gente nesse sentido, né? Tudo que você quiser basta querer. Não é, né? Eu queria ser astronauta, não basta querer ser astronauta para eu entrar numa nave espacial, né? Então é importante a gente entender isso também. E 2020 trouxe muito isso, né? Jogou muito na nossa cara isso, de que não basta querer, né? Não basta querer. Tudo que a gente planejou, até as coisas que a gente sabia que era capaz de fazer nesse ano, a gente não conseguiu fazer, né? A gente está numa situação de não fazer, né, como a Luísa falou, né, de não conseguir fazer e isso gera sofrimento na gente, inclusive, porque a perspectiva que a gente tem, por exemplo, do isolamento social, do distanciamento social, é de ficar em casa sem fazer nada. A gente não tem uma perspectiva, por exemplo, de entender que não é que eu estou em casa à toa sem fazer nada, eu estou em casa para proteger quem eu amo. A gente está aqui hoje longe de vocês aí porque a gente está querendo proteger todo mundo que a gente ama. Mas o
pessoal não vê dessa forma. O pessoal vê, eu estou em casa sem fazer nada. Não, vocês, de estar em casa, por estar em casa, você está fazendo alguma coisa. Né? Então é importante talvez a gente começar por aí. Né? Que o pessoal, muitos críticos aí, né? Negacionistas, que acreditam na madeira de piroca e tudo mais, vem com essa ideia de que o isolamento social, né, o distanciamento social tem a ver com não fazer nada, quando na verdade tem a ver com tomar uma medida de distanciamento para proteger pessoas. E ao decidir fazer isso, obviamente a gente vai precisar abrir mão de alguns planos, de algumas coisas que a gente queria fazer. Né? Então eu queria fazer muita coisa esse ano. Tipo, defender o mestrado. Não vamos falar sobre isso, talvez. Já superei essa frustração. A gente fala sobre o minha orientadora, beijo. Só Deus sabe quando a gente vai caminhar com beijo, isso aí. Beijo, Ricardo, também te amo. Mas a gente começou o ano empolgado, né? Nossa, eu estou no mestrado até o final do... que ilusão! Até o final do ano eu vou ser mestre. Né? Então, assim, a gente teve, cada um, vocês aí provavelmente tiveram seus planos frustrados, mas a gente tem que entender que a gente não deixou de alcançar esses planos, não foi para não fazer nada, a gente deixou de alcançar esses planos para se proteger, para proteger os outros. Então começa por aí, né? E aí talvez, acho que o grande aspecto dessa questão é justamente mudar essa perspectiva. Não é que eu estou sem fazer nada, eu estou protegendo as pessoas com as quais eu me importo. Né? E até onde eu vou para alcançar isso. Foi, Luiz? Um cachorro. Sua cachorra tentou comer meu dedo. Ai, meu Deus, que continua tentando. E isso que o Bruno fala é muito importante, né? Porque a virada de ano que nós estamos passando agora é totalmente diferente das anteriores, né? Então, quando você vira o ano e você cria expectativas para o próximo, então dezembro, essa palavra dezembro se refere a um mês que funciona até aí como nós pode falar uma operação motivacional para você fazer planejamentos. Então, acaba que às vezes você faz planejamentos que não são tão compatíveis. Nesse momento de pandemia, então, acaba que isso é muito mais claro, né? Então, assim, todo mundo tá, nossa, que saco esse Covid. Realmente, né? Que saco esse Covid. Aí, nossa, vai virar o ano, vai tudo ficar bem, eu vou fazer coisas e coisas. Então a gente tem que pensar o quê? Que, cara, isso não acabou. Nós estamos virando um ano, mas o ciclo do Covid não se encerrou. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os planejamentos para o próximo ano. Né? Então os cuidados eles devem permanecer o máximo possíveis de serem feitos, né? E a gente tentar fazer planejamento dentro da possibilidade, né? Sem buscar coisas tão grandiosas, digamos assim. Sendo que cada um tem a sua história de vida. Você tem, vamos dizer, eu tenho 36 anos, né? 36 anos tendo determinados comportamentos, pensamentos e sentimentos. Aí de um ano para o outro eu quero mudar isso em alguns meses. Então isso não vai acontecer, né? Então minha história é minha história. Então vamos ter uma cautelazinha com essas questões aí. Eu acho muito interessante isso, tirando o enfoque assim da crítica, não da crítica em si, mas assim, da zoeira, né? Porque acaba que o enfoque de 2020 foi apenas sobreviver, né? Nós fizemos uma série de planos ditos normais ou compatíveis com uma realidade prévia no começo do ano e acabou que tudo isso se converteu em vou sobreviver e fazer com que as pessoas próximas a mim, ou não tão próximas assim, sobrevivam também. E isso gerou uma confusão muito grande na gente. E aí vem outro fim de ano, porque assim, nosso inconsciente funciona através de símbolos, né? Né? Ok. E aí o fim do ano, ele é algo muito simbólico. Porém, esse fim de ano não vai marcar o fim do ciclo da necessidade de sobreviver. Nós vamos ter que continuar apenas sobrevivendo em 2021 e adiando outras questões que antes eram os focos principais em 2021. E isso acaba que uma confusão na gente, né? Porque acaba que deixa a gente um pouco mais ansioso, não tem como. Vai, gente, fala de simbolismo.
Sim, né? Essa ideia, né, de que há a gente atribui, né, uma cadeia de significantes, né, e aí torna essa questão simbólica, né? Então, o simbólico seria algo que une, né, que traz tanto a representação da coisa quanto a representação da palavra junto, né, a esse aspecto. Como poderia dar um exemplo prático? Talvez entender que a pandemia ela não criou, né, por exemplo, ela não criou um problema de procrastinação. Eu sou procrastinador a partir do momento que existe uma pandemia. Talvez a pandemia ela tenha desencapsulado, né, essa sua tendência a evitar e a deixar as coisas para depois, né? Então, de ir evitando. Então, nesse sentido, nós temos um momento que proporciona abrir coisas que a gente tentava guardar a todo custo. No caso dessa procrastinação, né, de evitar uma situação que envolve desconforto, e a gente vai varrendo essa sujeira para debaixo do tapete, né? E aí a gente vai tentando não lidar com isso. Só que o conflito, né, que existe é entre uma outra instância psíquica que fica cobrando, né, quem você realmente tem que ser, né, quem que você e quem você planejou, né, quem que você planejou ser em 2020. E aí, diante de tudo isso que a gente viveu, né, dessas impossibilidades, né, de não poder, por exemplo, ir à casa de uma pessoa que frequentemente você ia, de fazer coisas simples, de ir ao mercado, né, esse tipo de situação envolve perdas, né, significativas, e você precisa se readequar a isso. Então acaba que aquele plano, né, de, por exemplo, a gente está falando de concluir o mestrado, ele fica adiado, né, por um tempo, né, para você se readequar a uma demanda que está ali exigindo e para agora, né, para ontem. A gente tem uma pergunta aí, Lucas? Tivemos uma pergunta aqui da Rai. Como reconhecer o momento que a procrastinação está sendo patológica? Posso comentar? Por favor. Bom, a questão assim, né, complementando aí um pouco, gente, só um ponto que eu queria deixar claro, é que a gente tem diferenças epistemológicas, mas nós temos respeito entre os colegas e nós não somos fechados, né? Não somos donos da razão, tá? Então a gente entende, cada um tem o seu entendimento aqui, mas... E o ambiente descontraído faz parte, né, da gente zoar um ao outro, mas isso não quer dizer uma crítica epistemológica, claro. Apenas uma zoeira entre amigos. Muitas coisas a gente converte, outras diverte, e é assim mesmo. Bom, a pergunta aí sobre identificar quando a procrastinação está sendo patológica. Primeiro a gente entendeu por que procrastina, né? Então, nós já vivemos numa cultura, a cultura brasileira que nós estamos inseridos já é favorável à procrastinação. Então, procrastinar, você fazer algo, você tem que fazer em cima da hora, né? O Brasil ele tem uma cultura muito flexível com relação a essas coisas. Então, acaba que boa parte da procrastinação que a gente tem, ela acaba sendo mantida pelos resultados, tá? Então você procrastina, mas aí você entrega o trabalho na última hora e isso dá certo, né? Você se atrasa para o seu compromisso e isso dá certo porque o seu compromisso vai ser atrasado. Então acaba sendo até uma prática cultural muito bem estabelecida, tá? Então enquanto você procrastina e isso funciona, isso está sendo mantido. Já procrastinar, você já tem uma exigência de ação sua, tá? Então exigir uma ação é mais dificultoso, mais custoso do que você ficar tranquilo, por exemplo, tá? Então se está funcionando, beleza, vai. Como você vai identificar que isso é um problema? A partir do momento que começa a apresentar prejuízo para você. Sua procrastinação já não está funcionando tão bem, tá? Eu, por exemplo, procrastino muitas coisas faço em cima da hora, mas consigo fazer, eu cumpro os prazos, tá? É prejuízo para mim? Não.
Eu posso ter alguma ansiedade por isso? Posso, mas eu consigo, flui, beleza. Né? Então cabe você identificar se isso está te prejudicando ou não. Não tem uma regra dizendo, você não deve procrastinar. Até porque não vai adiantar, você vai procrastinar mesmo assim. Se eu não quiser comentar mais. Não, porque é muito isso, né? O se forçar é diferente do se verdadeiramente tratar, né? Do se verdadeiramente entender. Então, quando você fala assim, vou me forçar a não procrastinar, você não resolveu nada na sua vida. Você vai provavelmente procrastinar mais. Agora, quando você entende esse processo e quando você tem intervenções realmente assertivas em cima disso, a coisa fica diferente. Mas eu acho que talvez, isso eu queria que vocês comentassem, 2020 tenha sido um ano sobre se permitir e sobre se entender e sobre aceitar as próprias limitações e as próprias condições. Queria que o Bruno falasse disso. Não, todo mundo, mas o Bruno porque ele está com a lua no colo e ele está aqui play. A lua no colo é golpe baixo. Todo mundo vai curtir. É porque a lua tava mordendo o fio do microfone, a gente eu tô segurando ela aqui para ela não morder o fio. Não, essa questão é interessante, né? Porque a gente tem uma vivência muito presa na rotina, né? Tanto é que a rotina ela faz parte até da nossa percepção, né? A gente usa a rotina para perceber as coisas, para identificar situações, né? E até para se sentir mais seguro. E a gente teve um aumento grande de ansiedade justamente por causa dessa situação. E a gente viveu no início, né, da pandemia, e eu fui um crítico muito grande em relação a isso, justamente essa obrigação do fazer alguma coisa, né? Então a gente está no meio de uma pandemia, quase 200 mil pessoas morreram só no Brasil, e a gente tem galera querendo vender curso, né? Você tem que fazer um curso, você tem que fazer um treinamento, você tem que investir em alguma coisa. Você não tem que fazer nada, né? Então, olha, a gente está, a Luísa falou, né? A gente está querendo sobreviver. A gente está tentando sobreviver no meio de gente que acha que máscara é uma focinheira ideológica, que acha que máscara intoxica a pessoa que usa, porque nunca foi no hospital na vida, porque todo mundo no hospital trabalha com máscara o dia inteiro e estão lá vivinhos, né? Que acha que ozônio no fiofó resolve coronavírus, né? Que acha que cloroquina cura coronavírus. Então, assim, a gente já está vivendo com todo tipo de situação aversiva possível, né? Então a gente já está vivendo com todo tipo de negacionismo, porque a vacina tem um chip, puta merda, né? Então a gente está nesse tipo de situação, e você ainda tem que ser obrigado a fazer um curso, a se capacitar, a aprender mais, a ser produtivo e tudo. Não, você tem que sobreviver, né? Então a gente está tentando sobreviver. Se permita cuidar de você primeiro, né? Isso é um ponto importante. É a gente primeiro focar no nosso bem-estar, na nossa saúde. Vai te fazer bem fazer um curso agora, no meio de uma pandemia? É realmente necessário, é realmente um divisor de águas na sua vida, esse curso agora, no meio da pandemia, né? Então percebe o quanto que a gente acaba criando exigências, né? Que não são nem aceitáveis, que não são nem saudáveis. E a gente se prende a isso, se apega a isso, e isso acaba atrapalhando a nossa própria sobrevivência, porque a gente acaba vivendo dentro de um ciclo de ansiedade que a gente não consegue sair dele, porque a gente tem que atender expectativas o tempo todo, sejam expectativas nossas, sejam expectativas dos outros. Isso é pior ainda, atender a expectativa do outro, né? Você não pode ficar em casa à toa estudando, você tem que fazer um curso, você tem que aprender alguma coisa. Não, você tem que sobreviver, você tem que cuidar de você, cuidar da sua família. Depois você vai pensar em outras coisas. E assim, eu acho que 2020 foi um ano sobre ser o que é possível ser. E tá ok. E tá ok, porque o que é possível é o que é ok. Mas, gente, nós temos uma pergunta endereçada diretamente pro Olívio.
Como a psicanálise poderia nos ajudar neste tempo de negacionismo e falsas ideias? Por favor, o psicanalista responda. Esse é o Goli que vai responder. Só, ninguém mais. Go, Olívio, go! Brilha, esse é o momento. Seu momento brilhar. Solo agora. Enfim, realmente é bem obscuro, né, esse momento de você lidar com uma situação que você vê pessoas próximas, né, morrendo, tendo uma doença que é grave, né, e você ouvindo, né, de meios, né, midiáticos, aí, enfim, políticos, que isso não existe, né, que isso é mentira e que isso causa mesmo esse embate, né, conflituoso. Ajudar nessa questão negacionista, né, por meio da psicanálise, seria justamente lidar com a realidade, né, envolver uma capacidade do ego, né, que inclui você fazer um exame da realidade de uma maneira do que realmente está acontecendo. E para isso, tanto a análise, né, quanto a busca, né, de informações verdadeiras, né, que são compatíveis com o que realmente a realidade nos impõe, né? Por exemplo, o que o Bruno está falando, né, e o que a gente está meio que mencionando, é de uma quebra nesse falso self, né, de ter uma postura crítica diante dessas situações e sensível, né, crítica no sentido de ser sensível ao sofrimento, né, a essa postura, né, desse entendimento. Não simplesmente utilizar, né, mecanismos de defesa como a negação, né, tão primitivos, né, tão frágeis, né, de dizer, por exemplo, isso não existe, né, isso não está acontecendo. Então a psicanálise, ela favorece a esse enfrentamento, né, ela ajuda nessa ideia de que o que está acontecendo é real, né? Não é simplesmente uma coisa criada por um veículo da mídia ou, por exemplo, pela China para que domine, né? Pelo comunismo, né? Como em algumas situações eu já percebi, né? Que utilizam esse argumento. Então, assim, contribuir para insights, né? Para você ter essa luz, né, que acende internamente, dessa compreensão interna diante de tamanho obscurantismo, né, que nos confunde. Então, tudo isso, desde a psicoterapia psicanalítica ou até mesmo a psicanálise tradicional, né, com busca a esse autoconhecimento, pode ajudar o sujeito a ter recursos, né, para lidar com esses enfrentamentos, né? Então, por exemplo, nega por quê? Por que eu não acredito? O que está impedindo que eu veja o que realmente está acontecendo? Certo? Que tipo de alienação, né, eu estou participando? Então, a psicanálise propõe ao sujeito esse senso crítico, né, no sentido que vai favorecer uma saúde mental prudente, né, como o Bruno falou, de proteção às pessoas que estão perto de nós, né? Então, nesse sentido, ela vai favorecer esse enfrentamento diante dessa cultura alienante, né? Dessa cultura negacionista, certo? Então, eu penso que realmente a gente foi colocado, né, esse mal-estar, né, que existe, ele está vigorando, né, ele está sendo uma questão que está sendo permeada e que é mais assustador, né, que as pessoas realmente não aceitam, né, não dizem que não está acontecendo, né? Enfim, né, seria uma forma da psicanálise contribuir, né, num meio tão confuso e obscuro. Será que eu consegui? Foi bem psicanalista na resposta, achei que foi bom. E agora? Eu gostei muito. Agora. Na verdade, talvez não. Tem uma pergunta aqui, ó, pra gente não perder, não deixar ninguém pra trás. Primeira pra trás aí. Alguém aí aumentou o consumo de álcool? Perguntando se alguém. Gente, se tem pandemia, não tem alcoolismo.
Se tem pandemia, não tem alcoolismo. Assim, posso falar? Claro. Então, assim, gente, ao longo da pandemia, uma série de comportamentos compulsivos foram intensificados, porque foi muito a forma como as pessoas encontraram de lidar com essa situação. Então, não só o aumento do consumo de álcool foi marcante, como o aumento de consumo de drogas, como o aumento de consumo de comida, tipo com base de carboidrato e gordura. Então, as pessoas, elas destinaram os seus prazeres àquelas satisfações mais primitivas, aquelas gratificações mais imediatas, justamente pela limitação de construir outras fontes, né? Então, sim, de fato, aumentou muito isso na pandemia, muito mesmo. Mas eu acho que o Lucas pode ter uma análise mais interessante disso, falando sobre gratificações imediatas, sobre como desenvolver outras formas de gratificação, e que a pandemia limita a gente nesse sentido, ou minimamente demanda que a gente se organize de uma maneira diferente para conseguir outros prazeres. A questão é assim, que se expor e receber essas gratificações, essas sensações, essas coisas imediatas, é algo mais fácil para a gente fazer do que nós esperarmos receber gratificações a longo prazo, né? Então, assim, tudo que é muito imediato é mais fácil, não significa que será melhor, né? Então, por exemplo, um consumo excessivo de álcool pode facilitar você passar pela pandemia, porque você acaba eliminando, às vezes, até sentimentos ruins que você tem com relação, tendo sensações boas. Mas aquilo em excesso vai te trazer um prejuízo a longo prazo. Lucas, só te perguntando para complementar suas assim, Claro. o consumo também mesmo, compras online, por exemplo, foi uma coisa, uma questão. Sim. Então, assim, E está nesse mesmo lugar, né? no mesmo lugar. A diferença às vezes é só a forma, né? Então pode ser um consumo excessivo de álcool, um consumo de drogas, sexo também, compras. A função vai ser semelhante. Então, assim, porque o efeito vai ser um efeito de prazer imediato. Então, às vezes a gente acaba deixando de conseguir ter um autocontrole, esperar um benefício futuro por conta desses imediatos, né? De uma forma geral, todo mundo foi afetado em algum nível nessa pandemia, não tem como, né? Claro que alguns mais, outros menos, né? Eu, por exemplo, os primeiros dias lá de lockdown, de live, né? A gente bebeu cerveja, assistiu live, talvez tenha sido um consumo até maior, né? Até respondendo a pergunta, né? Agora, sem geral, pode comentar. Assim, olhando daqui, existe, por exemplo, a ideia de um conflito, ele surge de uma ambivalência, né? Então, por exemplo, supondo que você acostumado a ir na casa da sua mãe, né, e sua mãe faz parte de um grupo de risco, então você fica com essa dúvida, né, eu vou ou não, né? Então aí já pressupõe uma ideia de falta, né, sem aquele sujeito que tem grande importância na sua vida. Algumas pesquisas sugerem que o consumo de drogas, por exemplo, eles movimentam e liberam os mesmos transmissores, né, de uma região onde que o apego, né, proveniente dos pais, né, ligam, né? Então aí estaria uma suposição, uma hipótese de que a falta, né, de que nesse momento de impedimento que a gente está vivendo, de restrições, né, nos contatos interpessoais, as compras, né, o álcool, ele poderia ser um tipo de muleta, um tipo de suporte, né, com o intuito de acabar por dar a ideia do sujeito suportar essa falta, né, essa ideia, né, então que liberaria esses neurotransmissores, né, e essas representações do ponto de vista simbólico, né, que estariam escassas, né, no indivíduo. E, gente, tem mais uma pergunta aqui, ó. O comportamento de pessoas que aglomeram com discursos para minha saúde mental é aceitável? Isso aqui é uma... Isso é uma indireta? É uma indireta. E, gente, na verdade, isso aqui é uma grande polêmica.
alguns guidelines em saúde mental mesmo, eles orientam que as pessoas tenham alguns quarantine partners, né, que são parceiros de quarentena. Isso principalmente para pessoas que moram sozinhas, que estão muito isoladas, que já vão 9 meses de pandemia. Então, assim, ninguém dá conta de maneira sã de ficar 9 meses sem ter nenhum tipo de contato social. Então, talvez você tenha um quarantine partner, pessoas que você encontra, sendo um círculo restrito, né? De maneira a preservar a sua saúde mental, todos concordando com uma lógica de só nós vamos nos encontrar, ok? Isso está tudo certo, né? Agora, a questão de fazer festas, detrimento de saúde pública, isso é uma coisa interessante, né? Então, respeitando a saúde pública, a gente busca mecanismos de construir saúde mental. É claro que cada um vai lidar como consegue, né? O mote do ano é fazer o que é possível. Mas o fazer o que é possível dentro de uma lógica de se respeitar e de respeitar a vida do próximo. Então, esses conceitos precisam estar bem estabelecidos, né? Do respeito à vida do próximo e do respeito à própria vida. Sim, e uma coisa é você sair, por exemplo, para ir fazer uma caminhada no parque. De máscara. De máscara, fazer uma corrida, praticar um esporte, né? Ir à academia com todos os cuidados tomados. Outra coisa é você fazer uma festa, né? Com 50 pessoas desconhecidas, sem máscara, sem nada, como a gente está vendo aí pela televisão. Né? Então, assim, sair para alguns lugares é aceitável, é ok. Né? Então, lugares abertos, principalmente, onde pessoas com máscaras, onde todos usando a máscara, o risco de contaminação é muito menor, né? Isso é ok. Agora o problema é você ir para um boteco, ir para um bar, né? E aí tá lá todo mundo sem máscara, todo mundo conversando, espirrando, tossindo um na cara do outro, igual sempre foi, né? E isso na nossa rotina atual não é aceitável, né? Então a gente precisa ter essa consciência também. Uma coisa é você dar uma volta no parque, uma coisa é você ir para uma balada no meio de uma pandemia. Né, como a gente viu aí vídeos, né, o pessoal em festa, pessoal dançando junto e tudo mais, isso é uma coisa absurda, né? Então é preciso que a gente tenha essa noçãozinha aí também. A gente teve já tem algumas pesquisas, acho que foi a Universidade de Oxford, inclusive, já está publicando algumas pesquisas relacionadas justamente ao efeito psicológico da pandemia, né? Pessoas com depressão, aumento de casos de suicídio, né? Então é importante a gente ter esse cuidado com os outros, né? Mas é importante que a gente entenda que esse cuidado com os outros também passa por cima da saúde do outro, né? Então a gente tinha uma discussão antes da pandemia começar do homeschooling, né? Todo mundo queria homeschooling, vamos acabar com as escolas, vamos educar os nossos filhos em casa. Agora ninguém mais aguenta a criança em casa, o demônio está lá o dia inteiro tentando, né? E você quer pôr ele para fora de todo jeito. O professor se vira, não estou nem aí para sua vida, se fode aí, vai aceitar meu filho, né? E quando a gente traz isso para a nossa realidade, vamos voltar às escolas, as crianças têm menos chance de se contaminar. Elas têm, realmente. Aliás, elas têm menos chance de desenvolver sintomas graves. Mas ao mesmo tempo, elas têm uma possibilidade de contaminar muitas pessoas, porque eu não sei se vocês convivem com crianças, mas crianças, primeiro, não param quietas, segundo, elas têm que tocar em tudo, né? Elas não se satisfazem em ver as coisas, elas têm que tocar as coisas, elas têm que sentir, elas estão num momento de aprendizagem que é preciso ter essa senso-percepção, inclusive. E aí imagina esse monte de criança trocando, a máscara do meu coleguinha é mais legal, deixa eu ver como é que fica em mim. Imagina como é que vai ser isso. E aí levando, aí ele se contamina e leva isso para onde? Para casa. Leva para a avó, né? O Brasil é um país que tem aí 15 milhões de crianças mais ou menos cuidadas por mães e avós somente, né? Então você imagina, a criança não é grupo de risco, mas quem cuida dela é. Então é importante a gente pensar nisso também. Eu não sou grupo de risco, eu posso sair de boa. Pode. Mas e quem mora com você e é grupo de risco? Eu preciso sair pela minha saúde mental. E a saúde física de quem mora com você? Entende? E aí volta aquilo que eu falei no início, da gente ter essa consciência de que ficando em casa a gente está se protegendo e protegendo quem a gente ama. Quando a gente tem esse senso de responsabilidade, a gente consegue entender que
eu preciso não sair para preservar a saúde de quem vive comigo. Né? E aí, só para fechar, eu vi uma pergunta aí no Instagram de alguém sobre a vacina. O que a gente acha? Ah, você vai trazer uma pergunta anterior? Não, traz a pergunta anterior que nós já estamos... Bom, é porque teve uma pergunta anterior aqui da Pamela Marques, que ela fala assim, vocês, eu acho que foi até mediante o que a gente falou antes, né? Vocês têm pacientes e clientes em comum? O diagnóstico são feitos apenas baseado em categorias ou vocês conversam entre si, dependente de cada área e de cada situação? Super conversamos entre nós, né? Não é possível assistir bem uma pessoa sem um cuidado integrado entre os profissionais e as pessoas no geral que o assistem. Então, o contato entre os profissionais, o contato entre a família, o contato bem feito, gerando vínculo com esse paciente, tudo isso é importante. Então, é uma rede de cuidado que tem que funcionar. Né? Deixando claro que a gente conversa, né, o pessoal conversa entre si sobre pacientes em comum. Isso. Sobre pacientes que a Luísa atende, que eu não atendo, não sei quem é, a gente não conversa, tá, gente? Senão vai ficar parecendo que a gente fica aqui conversando o dia inteiro sobre pacientes que cada um atende, fazendo uma rodinha de partilha. Não é assim que funciona. Né? A gente troca informações, a gente discute junto quando é pacientes em comum. Pacientes que não são dos colegas, a gente não costuma discutir, mesmo porque seria antiético. A questão do diagnóstico, assim, ela tem a sua relevância, claro, com certeza. Para alguns pontos, ela não é o principal ponto, mas ela tem sua relevância, tem sua importância, né? Então, se a gente vai conversar entre profissionais de diferentes áreas, que é muito comum, né? Então, vai conversar psicólogo, com a médica, com a fonoaudióloga, terapeuta ocupacional. Se a gente tem um entendimento daquele diagnóstico, o que aquela pessoa apresenta, é muito importante, né? É claro que, assim, a atividade profissional, a intervenção de cada um vai seguir o seu entendimento daquela área, né? A psiquiatra, ela vai ter intervenção baseada na área dela, na formação dela. O psicólogo vai ter intervenção baseada na sua área, fono na sua área. Mas o compartilhamento é muito enriquecedor. O compartilhamento é enriquecedor, facilita o diálogo entre profissionais, né? A gente consegue ter um entendimento do que está acontecendo ali, né? Então, o diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Que é uma área que eu trabalho mais. Claro que cada autista, a gente não sabe o que faz só com diagnóstico. Mas quando chega uma pessoa e tem esse diagnóstico já, a gente tem um entendimento de algumas características que pode estar presente. Né? Claro que cada profissional vai avaliar segundo a sua conduta, mas se faz importante isso acontecer. Eu acho que ela fala sobre a questão categórica, né? E a gente brincou aqui, especificamente eu e a Luísa, né? Tava pegando um pé do outro no início da live, né? Sobre essa questão categórica. Mas a gente vai pensar hoje, né? Tá aí chegando a CID-11, né? Ela já saiu, né? A gente não pensa mais nessa questão tem isso e pronto, né? Que configura a questão do rótulo, né? É muito difícil, né? E hoje muito misto, né? As configurações. Então você tem um espectro autista, né? Que ampliou muito, né? A questão do diagnóstico. Não simplesmente aquela questão, né? Da pessoa voltada para si, né? Que não faz contato visual, enfim. Então hoje com a CID-11, já com o DSM-5, né? Nós temos uma ideia dimensional e não mais categórica, né, mas que vai contribuir para a ideia de traços, né? Então a gente vai falar de traços de personalidade, né, de algo mais misto, e isso nos leva a um diagnóstico mais compreensivo, mais dinâmico, né, entendendo que hoje a pessoa apresenta isso, né, em contraponto a essa ideia normativa, etiquetadora, né, de que a pessoa é isso e pronto, né? Então eu penso que isso agora, né, seja um avanço
para compreensão, né, e fazer a questão do acompanhamento, né, individualizado, né, de acordo com a demanda, né, particular de cada um. Sim, a gente na saúde coletiva, né, a gente tem uma discussão muito recente, né, sobre a questão dos condicionantes sociais de saúde. Hoje a gente não trabalha mais com aquela visão, como o Olívio falou, né, biologicista, né, é isso e ponto final. Porque isso traz inclusive um rótulo, né, e o paciente veste aquele rótulo e aí a vivência dele toda gira em torno daquele rótulo e a expectativa de vida dele, tudo dele vai estar relacionado a isso, e aí ele vai para o Google e pesquisa sobre aquilo, aí os sintomas que ele ainda não tinha, agora ele vai passar a mimetizar, porque estava lá no Google que quem tem aquilo tem que ter aquele determinado tipo de sintoma, né? Então o livro, quando ele traz essa questão dos traços, é importante, né? E aí alguém perguntou inclusive para a questão da ansiedade. Da ansiedade, sim. Né? A gente hoje tenta evitar essa questão de rotular o paciente, né? O paciente tem isso, ponto final, acabou. Né? O paciente tem traços de ansiedade, o paciente tem traços de depressão. Então a gente vai começar a pensar numa perspectiva de tratamento multiprofissional em cima desses traços, dessas características, pensando nos determinantes sociais daquilo. Né? Então, o cara tem traço de ansiedade. Por que ele tem essa ansiedade? Né? Então, hoje eu não vou pensar na ansiedade só como uma questão lá, o reflexo do sistema nervoso parasimpático e tarará, tarará, tarará. Não, a gente vai pensar na questão social também dele. Onde ele está inserido, qual é o grupo que ele faz parte, com quem ele interage, tudo isso influencia. Né? Então, o sujeito está no meio de um trabalho estressante. É óbvio que ele vai desenvolver ansiedade. Né? Se ele está numa condição... Agora, por exemplo, durante a pandemia, quantas até milhões de pessoas não perderam o emprego, não perderam a capacidade de pagar as contas, de se sustentar. É impossível não pensar que essas pessoas não vão ficar ansiosas. Você dormir toda noite pensando, amanhã eu não tenho dinheiro se o gás acabar. Amanhã eu não tenho dinheiro se o arroz acabar. Como que você vai pensar que essa pessoa não vai viver ansiosa? É óbvio que ela vai viver ansiosa. Né? Então a gente precisa hoje, a gente na saúde coletiva tem essa visão de que um transtorno, uma doença, ele não é algo específico, exclusivo e só ali relacionado a um sintoma, mas ele tem todos esses condicionantes sociais, todos esses determinantes sociais. Né? Então a questão financeira, a questão social, a questão da moradia, tudo isso vai de alguma forma interferir na nossa saúde. Né? Então não tem como eu pensar em ser saudável se eu não tenho como pagar o gás para cozinhar, se eu não tenho dinheiro para pagar a conta de água que vence na semana que vem, se eu não tenho dinheiro para comprar arroz para os meus filhos daqui a um mês. Né? Então tudo isso vai influenciar. Né? Então hoje a gente trabalha muito mais com esse aspecto amplo de saúde, pensando em todos esses contextos sociais, do que simplesmente pensar sintoma, diagnóstico fechado, pronto, acabou, vamos medicalizar, vamos tratar esse paciente só com base nisso. E assim, só para finalizar talvez, é importante o diálogo entre as diferentes abordagens, entre as diferentes formações e entre os diferentes paradigmas epistemológicos, né? Porque cada pessoa, cada formação, cada referencial teórico tem como contribuir. E o importante é o quê? O diálogo, porque cada um vai ter uma visão diferente. Sim. E quanto mais focos de luz, mais iluminado o problema está e mais visível ele se torna. A lua tá passando de mão em mão. Cara, a lua tá brilhando. Depois que ela tentou comer a meu lua dedo. é a estrela tá, da live. tá Então tudo vai certo. arrumar problema quando eu chegar em casa. Também pra mim, porque eu também tenho um cachorro. E no mais, assim, gente, eu acho que foi muito proveitoso tudo. Eu acho que o mais importante disso tudo é vamos fazer o que é possível, vamos aceitar o que é possível, vamos respeitar a condição sanitária, vamos dialogar entre nós. E tem uma pergunta, né, que a gente não pode deixar passar, que alguém tinha perguntado com relação à vacina. A nossa opinião. Primeiro, eu como um profissional de uma área científica, né, e acredito que todos os colegas aqui também vão concordar comigo, a gente confia na ciência. Exato. Né? Uma das grandes conquistas nossas
nossa como sociedade é o pensamento científico, né? Que é livre de ideologia, que é livre de achismo, né? E que está aberto, inclusive, a reconhecer quando está errado e quando precisa ser melhorado e tudo mais. Ele aceita críticas, o pensamento científico aceita crítica. É baseado em crítica. Né? Aceita ser questionado, aceita ser criticado. Se a ciência está dizendo para mim que aquela vacina é segura, meu amigo pode vir aqui e aplicar nos 2 braços se for preciso. Porque eu confio na ciência, nos cientistas que estão ali dando a sua vida para pesquisar aquilo e falar isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Para mim vale a opinião de um cientista, de alguém que estuda e sabe o que está falando. Alguém que está oferecendo comprimido de cloroquina para EMA, foda-se o que ele acha. Eu estou cagando para o que ele acha, porque ele não sabe porra nenhuma. Então é preciso a gente começar a pensar inclusive nisso, valorizar o pensamento científico e as respostas que a ciência nos dá. Porque se algo está errado, ela tenta melhorar, ela tenta ajustar, ela aceita ser questionada, ela aceita ser, inclusive, refutada. Tenta refutar uma lenda, vai virar uma confusão. Né? Então é preciso que a gente pense nisso também. Então se tem cientistas sérios falando, olha, isso aqui funciona, e a gente está falando do Butantan, por exemplo, né, que é um dos institutos mais respeitáveis da América Latina, né, é um instituto que salva milhões de vidas todos os anos com os soros e vacinas que eles produzem. E cada ginásio. Né? É ele que salvou adolescente não, né? Adulto irresponsável que estava com a naja em casa, ele é que foi o Butantan que salvou aquele tipo de gente, né? Então, eu confio no que o Butantan fala, eu não confio no que um cara que apresenta comprimido para a EMA fala. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência, inclusive. Se a ciência está falando para a gente, isso funciona, vamos. Né? Agora, se tem uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquilo, se não sabe o que está falando, foge. Né? Isso serve para presidente, isso serve para político, isso serve para coach. Né? O cara não é formado em porra nenhuma e quer te ajudar em tudo. O cara que não sabe nada, ele não pode te ajudar em nada. Não tem como. Se ele não é formado em nada, se ele não sabe nada, ele não tem como te ajudar. Essa frase eu vou te dar. Não é formado em nada, não pode ajudar em nada. Um cursinho é tipo um pato. É tipo um pato. Ele não nada, ele não voa, ele não anda direito, ele não faz nada direito. Então, assim, passamos uma ressalva aqui, existem coaches sérios, formados, né, e que atuam nas suas áreas de formação. Coach quântico, coach bosta aí que aparece, né, prometendo coisas impossíveis, inclusive prometendo para você que 2021 vai ser o seu ano, corre. Não tem como, nenhum de nós psicólogos vai prometer isso para alguém, falar, olha, eu vou te ajudar e o ano que vem vai ser o seu ano. Isso é impossível de prometer. Porque eu não sei todas as variáveis que vão estar envolvidas no ano que ainda vai acontecer, eu não sei nem se eu vou estar vivo. Então, se o cara está te prometendo que 2021 vai ser o seu ano, se o cara está te prometendo sucesso, dinheiro, riqueza e tudo mais, corre que ele é charlatão, corre que ele não sabe o que ele está falando, corre que ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Então, a gente precisa, caminhando para fechar, que a gente já passou de 1 hora, né, de live. Caiu não, a gente está ao vivo ainda. Go, Willy, go! Então, é importante a gente pensar, tá ruim, gente? Se vocês quiserem, a gente vai continuando mais. Então, o que acontece? É importante a gente pensar nisso também. Né? O cara, ele não tem formação, ele não tem conhecimento sobre aquilo. Um cursinho de fim de semana não dá para ele embasamento teórico, técnico, para fazer aquilo acontecer. Né? A gente tem que pensar agora que 2021 é um ano de incerteza e ok, não precisa planejar sua vida inteira para acontecer no ano que vem, não precisa planejar todo o seu futuro baseado no ano que vem. A gente ainda não tem certeza sobre o que vai acontecer, a gente não sabe se vai ter uma vacina que funciona, que vai ter no Brasil, né? Porque o Brasil não quis fazer acordo com ninguém, então provavelmente a gente vai ser os párias internacionais, ninguém vai querer vir para cá e ninguém vai querer que a gente vá para lugar nenhum, né?
mas a gente ainda não sabe da vacina, a gente não sabe como vai ser esse processo, né? A vacina não vai vir também um estoque de uma vez para imunizar 200 milhões de pessoas, né? Então a gente ainda vai ter uma rotina de incerteza no ano que vem. Então não crie expectativas que vão te fazer frustrar no ano que vem, né? Pense o quê? Que você tem as suas limitações, que as pessoas à sua volta têm as suas limitações e que ok, né? A gente não é o Superman, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa ganhar todo o dinheiro do mundo ano que vem, a gente não precisa fazer todos os cursos da internet até o final do ano. A gente precisa sobreviver, passar por isso, para depois a gente começar a pensar como que a gente vai reestruturar a nossa vida após isso. A gente está falando aí de quase 200 mil pessoas que morreram. Mais de 200 mil famílias, né? Quase 200 mil famílias que perderam alguém, que vão continuar suas vidas sem alguém que eles amavam. E a gente tem aí um charlatão querendo vender cursinho de internet. Ah, porque você tem que aproveitar a pandemia para se capacitar, para fazer alguma coisa. Foda-se! Está na hora da gente pensar na gente e no outro. Diga, Lucas. Go. Não, pode continuar. Não, na verdade eu só queria comentar não é uma dúvida, né? Um comentário que teve, assim, ó, última dúvida. Estou depositando toda a minha saúde mental na expectativa de ingressar no mestrado de saúde coletiva. Dicas para não me decepcionar. O que eu quero te falar, querida Pamela Marques? Eu fiquei amiga do Bruno no mestrado de saúde coletiva. Então, independente de qualquer coisa, já foi muito bom, né, Bruno? Não só você, com o Fernandinho, Josiane, Rayana, não vou falar. Tem uns amigos indiretos, né? Fez aqui, Lucas, Olívio, Thalita, Tarian. Então a gente tem assim, tanta gente que a gente se apresentou um pro outro. O Jean, o Jean, eu não consigo falar do Jean. Eu apenas amo o Jean, não consigo falar sobre o Jean. Então assim, gente, um mestrado não é apenas sobre defender uma dissertação. Eu penso que um mestrado, e eu vivi isso no mestrado, é sobre se construir enquanto ser humano. Então assim, eu conheci tantas pessoas muito interessantes no mestrado, e eu aprendi tantas coisas interessantes do mestrado, que a minha dissertação fica desse tamanhozinho assim, sabe? Eu acho que o enriquecimento que eu podia ter no mestrado, eu tive. O que vier agora tá excedente e tá tudo ok, sabe? Porque eu já ganhei muito, eu ganhei amigos, eu ganhei experiência, eu ganhei conhecimento, eu ganhei visão crítica, eu ganhei amigos indiretos, tipo esses dois aqui, né? Então, assim, foi tudo muito maravilhoso, assim, foi uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa. Porque uma pós-graduação não te enriquece apenas em termos acadêmicos e intelectuais, mas justamente o seu enriquecimento acadêmico e intelectual, ele é contemplado pelo seu enriquecimento pessoal, relacional e emocional. Isso foi lindo. Então, assim, recomendo. E, por favor, faça e vive intensamente a sua experiência do mestrado. Porque, pra mim e pro Bruno, né, Bruno, foi muito bom. Sim. Estamos aqui por causa do mestrado. A Luísa ainda é mais fácil, porque ela mora em Goiânia, né? Querida, eu moro em Goiânia, eu tô aqui. Eu saio daqui pra ir pra Goiânia estudar. Mas foi lindo. A gente, assim, eu tô com muita saudade da Jo, eu tô com muita saudade da Rai. Tô com muita saudade da Estefânia, do Fernandinho, da Lana. Eu tô com saudade de todo mundo. A gente tem aqui perspectivas diferentes em relação a isso, né? Para nós é um pouco suspeito falar, porque nós somos professores, né? Pesquisadores, então a área acadêmica nos atrai, né? Então a gente está naturalmente inclinado a fazer um mestrado, querer fazer um doutorado, né? Então o Lucas, que já concluiu o mestrado, já deve estar pensando no doutorado, depois que ele bebeu um pouco. O Olívio também já está concluindo o mestrado na UNB, ele é mais chique que a gente. Mais chique, mas menos feliz, porque eu e o Bruno somos muito felizes. Então, assim, a questão desses pós-graduações, né? Para nós ela tem um valor porque a gente gosta da aula, né? Da sala de aula, da pesquisa, né? Da pesquisa, né? E tudo mais.
Mas não quer dizer que você também precise ter esse aspecto, né? É importante a gente pensar que meu pai sempre dizia, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém pode roubar de você. Só o Alzheimer. Eu também. Só o Alzheimer, talvez, que rouba. Né? Então, assim, e isso, todo mundo ouviu isso aí, né? E isso é muito interessante, né? Porque quando ele trazia essa perspectiva, olha, meu filho, a gente é pobre, você tem que estudar para ser alguém, né? E é importante a gente pensar que o nosso estudar não é só para ser alguém, mas é... A cerveja está fazendo efeito. Mas é para ser alguém além do ser alguém. A gente passa seu mestrado. Mas é para fazer a diferença na vida dos outros também. Eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os meus colegas, que a nossa missão é fazer a diferença na vida do outro. Se você está estudando, está se formando, está fazendo pós-graduação, fazendo mestrado, seja o que for, mas se a sua intenção final não é fazer a diferença na sociedade, fazer a diferença na vida das outras pessoas, você está fazendo isso em vão. Está errado. Porque a gente tem uma obrigação moral e social de ajudar as outras pessoas, de contribuir para que a nossa sociedade seja melhor. Né? Então a gente está hoje estudando, a gente está pesquisando, a gente está fazendo nossa parte para que o mundo seja um pouco melhor. Se todo mundo fizesse isso, a gente não ia ter galera aí acreditando em mamadeira de piroca, que vacina tem microchip, que ozônio no fiofó cura Covid e assim por diante. Galera, vamos nos despedir? Tem mais alguma pergunta que passou batida? Não, acho que... Faça mestrado. Galera, só uma coisa que tem que ficar clara aí pra vocês é que independente de epistemologia aqui, vocês observam que... Existe amor e afeto. Que pode ser diferente, mas tem amor, afeto, respeito e o pensamento no bem social. Né? Mentira, só não então, assim. Olha, está gravado, está gravado. Me desculpem dizer isso, mas acaba que todo mundo pode esquerda sem vergonha. Não. Aí vocês resolvem. A parte do sem vergonha, não. Nice. Gente, na verdade eu só quero agradecer, dizer que meu mestrado me levou até aqui. E que independente da dissertação ou não, que ainda estou numa fase de aplicação de questionário, eu já ganhei muito e eu sou outra pessoa depois do meu mestrado e tudo isso já valeu a pena, né? Bruno, obrigado. Olívio, obrigado. Lucas, obrigado. Jamerson, eu te amo. Não vou te agradecer, eu vou dizer que eu te amo. A Jo mandou para... Josiane, te amo. Lana, Estefânia, Fernandinho. Já é meu marido, ele tá aqui no bastidor, tá? Eu simplesmente amo essas pessoas. E só por ter conquistado, ter trazido pra minha vida pessoas que hoje eu amo e que eu sei que me amam, gente, já tá bom. Já me construí enquanto ser humano, então já fez diferença na minha prática, no meu mundo e tá tudo certo, né? Muito obrigada por tudo. Sua vez, e isso que eu queria fechar era falando justamente sobre isso. Ter pessoas que se importam com a gente, ter pessoas com as quais a gente se importa, faz tudo passar de maneira menos difícil. Podemos? Não. Faz tudo passar de maneira menos difícil. Né? Então pense nesse momento de pandemia como um momento de cuidado, como um momento de preservar não só a nossa saúde, mas a de quem a gente ama, cuidar de quem a gente ama, cuidar das pessoas que estão próximas da gente, né? Vai ter um momento certo para você se capacitar, vai ter um momento certo para você pensar em fazer um curso, em se aprimorar, em crescer. Agora é o momento da gente se cuidar, agora é o momento da gente se preservar, agora é o momento da gente cuidar da nossa saúde, cuidar de quem a gente ama e ter aí uma tentativa, pelo menos, de preservar quem está próximo da gente. Esse microfone é muito bom e pega o que vocês estão falando, tá, gente? Então, pessoal, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pessoal do Facebook, obrigado pessoal do Instagram. Deixe aí a opinião de vocês se a gente deve fazer mais vezes o Boteco PC ou se a gente só faz o ano que vem de novo. Agradecer os patrocinadores, né? Nenhum, né? Inclusive as marcas de cervejas que patrocinaram a gente. Se quiserem patrocinar a gente no próximo Boteco PC, né? Bora desligar porque ninguém está patrocinando a gente, então assim, a gente tem busca de patrocinar. Tchau, gente. Até mais.
show.